esse início de trabalho, sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula e uma aula é muitos minutos. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é: quem agora não quiser conhecer a minha palavra, a esse não hei de conhecer na hora do seu sofrimento. Quer dizer que aquele que acha que é importante as coisas que ele julgou importante, porque tem muitas coisas que nós achamos que é importante. O outro não é só a família, é o trabalho, é aquela condição que a pessoa fala assim, que ela se encontra muito cansada e que ela precisa agora de ter um divertimento. Tem outras coisas também. Quando nós somos questionados sobre a palavra, muitas vezes muitos esquivam, não dão uma resposta definida, mas essa é uma condição bem interessante, porque quando não tem um aprofundamento nos ensinos, aquele que julga que a palavra é sagrada e que ele não pode responder um questionamento, é porque ele não tem um aprofundamento nos ensinos. A palavra é aquela condição bem importante que foi dita por Jesus, que viria um outro que não ele. E nós sabemos assim que quando nós estudamos a palavra, nós entramos em contato com aquele que trouxe a palavra. Não precisamos conhecê-lo fisicamente, mas espiritualmente estamos ligados. Numa pequena escala, nós vemos assim que nós ficamos ligados com o trabalho, ficamos ligados com aquele que nós temos um relacionamento. Então, na vida espiritual, também ficamos ligados. Depois, nós sabemos assim que quando uma pessoa não se encontra firme nos ensinos, ela também é arrastada. Isso nós podemos confirmar assim que a pessoa não se encontrava firme nos estudos e ela começa a fazer comparação, fazer ligação e ela tem que descer o grau de entendimento dela, o grau dela de vida. E nós tínhamos que observar assim, o esforço para mantermos naquela fase do conhecimento e ter um aprimoramento do conhecimento não é para um período, é a vida toda. Porque tem os fios que nós fazemos ligação, os fios espirituais. É uma coisa bem importante. Esses fios, nós já vimos muitos acontecimentos que a pessoa passou por aquele acontecimento de uma maneira que nós damos o nome de milagre. Aconteceu um milagre com aquela pessoa, por ela ter saído daquela situação. A vida interior de uma pessoa que saiu de uma situação catastrófica é porque ela encontrava-se ligada com a luz. Esses fios são verdadeiros, mas aqueles que se esquivam e que arrumam outro não é só pessoas, é o trabalho, é a vaidade, é muitas outras coisas que nós temos, que nós construímos e que nós achamos que aquilo vai ser bom para a minha vida de aparência. A vida interna, ela é bem forte definida. Nós temos muitas referências da vida interna. Do jeito que nós comportamos, fica bem fácil assim de ir confirmando, porque às vezes nós já ouvimos pessoas relatando ou assistimos fatos ou ouvimos fatos do adulto ficar nervoso com criança. Acontece que o adulto, ele ficou nervoso não é com a criança, é com ele, porque o jeito que ele está procedendo na vida, aquela criança está recebendo. O descuido, a falta de interesse,
a maneira que a criança verbaliza. Então o adulto está castigando a criança, mas é porque dentro dele ele está negligente. Quer dizer que nós tínhamos que entender essa parte interna que move a nossa vida. Depois, aquele que apresenta uma nobreza, ele também tem que ter o conhecimento dos ensinos. Porque nós arrumamos tempo para o passeio, para o lazer, para a vaidade. Então a vaidade, nós sabemos assim que ela é um problema. Porque com a vaidade a pessoa usa do seu corpo de matéria grosseira um pouco a mais, para que ela também seja visto. Depois tem um ensino que fala assim, que quando nós procedemos com a vaidade, nós já recebemos a recompensa. Quer dizer que aquele material que nós precisaríamos de ter dentro de nós, essa força, porque nós sabemos assim que tem muitos momentos na vida que nós temos que ter uma força de dentro para superar aquela fase. É bem importante, porque não está relacionado à fase externa da vida, à fase interna. A saudade, a solidão, a nostalgia, a maneira que a pessoa precisa de ter para superar esta fase é uma força especial. Se ela utiliza para fora, quando ela tem a oportunidade, ela fica vazia dentro dela. Depois nós temos muitos momentos que vem uma alegria de dentro de nós. Essa alegria, se nós extravasarmos de maneira errada para fora, depois entra naquela condição assim, que fica bem fácil da gente perceber. Aquele que está fazendo uma comemoração e que excede, no outro dia ele não tem disposição, não tem alegria. Porque tem essa condição bem importante. Excedeu, vai faltar. O método. Esses fios de ligação que nós precisamos de ter com a luz, fica bem fácil assim da gente ir observando no nosso período de vida. Esses fios nós vamos construindo a vida toda. Não é no último instante que a pessoa acha que ela teve um entendimento, entrou-se para determinada instituição, que ela agora será salva. Não tem essa possibilidade, porque negligenciou a vida inteira, agora ela terá que colher. É uma condição física. E nós tínhamos que ter uma naturalidade dentro de nós de sairmos da acomodação. Então, os fios que nós tecemos durante a vida, esses fios nos possibilitou também que tivéssemos aqueles tipos de pais. Também o tipo de filho que tivemos são esses fios que nós tecemos. Então, nós vamos entrelaçando. Aquela condição bem importante daquele ladrão na cruz, ao lado de Jesus, ele teve dentro dele uma compreensão verdadeira no último instante. Não tem outro relato da história do último instante. Então, para construirmos os fios que nos darão sustentação, esses fios são construídos a vida toda, com a dedicação de ter o aprimoramento dos ensinos, de ter o aprimoramento da palavra. E nós temos que entender assim, porque se evoluímos, nós teremos uma compreensão diferente. Então, a compreensão que tínhamos dos ensinos num período seguinte, com o aprofundamento, agora nós aprendemos a fazer as ligações de uma informação com a outra. Essas ligações é que nos possibilita os fios espirituais que nos possibilitarão de nunca sermos arrastados pelas trevas. É isso que nós precisamos de entender, porque se veio aquele
prometido por Jesus, que viria um outro que não ele. Então ele veio trazendo os auxílios e ele veio também trazendo a espada. É bem simples assim, porque a espada nós sabemos que é a força, que é a palavra, que é aquela condição bem simples e definida. Ela corta. Quer dizer que se tem fios fracos e a pessoa se encontra acomodada, então corta a ligação com esses fios fracos espirituais. Então, como as trevas está sendo julgada, sendo lançada pelas profundezas, e ela tende a arrastar todos aqueles que se encontram à sua volta. Fica bem fácil assim da gente compreender como aquele que tem costume que prejudica a saúde, o procedimento que ele tem em relação aos outros. Ele é cortês, ele é soliço, ele paga a despesa, ele sempre manifesta de maneira agradável para aqueles que se encontram fracos. Porque nós sabemos assim que se aquele está possibilitando, então aquele que vai ser beneficiado vai ficar com uma pendência. Porque na vida é um equilíbrio. Fica bem fácil da gente entender. O pai possibilita para o filho o estudo e cobra dele a assimilação daquelas informações escolares. O empregador possibilita o trabalho e exige que aquele que entrou falando que sabia fazer aquelas funções, ele quer que ele faça aquelas funções e presta esclarecimento sobre a função que foi executada. Então, na nossa vida, nós tínhamos que sair da indolência, da mornidão e de entrar num procedimento bem simples e bem forte, de definição daquilo que nós precisamos para nós, que é voltar para a pátria do Espírito e de recebermos os auxílios se acontecer de apresentar situações. Porque esses auxílios, muitas vezes, nós já ouvimos relatos que a pessoa não foi para uma determinada localidade e ela foi beneficiada. Outros foram e tiveram muita consequência devido às transformações que existem na natureza. Quer dizer que os fios fortes ligados ao espiritual possibilita nem passar pela situação. Aqueles que se encontram enfraquecidos com esses fios passam pela situação. Todas as coisas têm muita importância, porque nós sabemos assim que as situações são sempre sérias. E tem um ensino que fala assim que a pessoa vai para a luz pelo sofrimento ou pela alegria. No sofrimento, quando a pessoa tem uma compreensão daquilo que ela teve que vivenciar, ela, se ela for verdadeira e a compreensão for justa, ela fala que aquilo que ela passou, ela não quer para o seu próximo. Então, aqueles outros que nós já ouvimos também, que passam por situação e muitas vezes usam palavras muito sérias, palavras degradantes, quer dizer que fica bem fácil da gente conhecer pessoas que se encontram mais ligadas à luz e pessoas que não se encontram ligadas à luz, porque tem muitas referências, costumes, maneiras, o jeito que a pessoa alimenta. Então tem muitas referências que nós podíamos fazer aquela condição bem importante de ver onde é que eu posso ter uma perspectiva. Depois nós sabemos também que a palavra, não precisamos de correr atrás das pessoas para falar da palavra. Se a pessoa não perguntou, se a pessoa não está interessada, nós temos que deixar a pessoa. É ela. Dentro dela, ela não se encontra mais desperta e ela não terá mais possibilidade de ser despertada. Através dos anos, através das vidas, porque no caso de Jesus nós sabemos assim que já são 2000 anos e os ensinos dele foram muitos e muitos, degradaram os ensinos
fazendo com que ficasse de acordo com aquilo que a pessoa quer ouvir. Mas a severidade, porque Jesus é o amor, e nós sabemos que o amor ele anda junto com a pureza e anda junto com a justiça. No caso de filho, fica bem fácil assim. Os pais coerentes dão o amor, mas dá a justiça também. Então, o amor é bem simples assim, que é aquela condição que possibilitando que o filho tenha o desenvolvimento, o amadurecimento, para que na sequência dos anos ele entre numa condição de emancipar-se. Esse é o processo em todos os seres vivos que nós conhecemos. Possibilita para aquela cria aquilo que eles necessitam. Num período seguinte, aquela cria tem que andar por conta própria. Esse é o procedimento da evolução. Então, na nossa vida interna, esse é o procedimento que nós tínhamos que fazer esse trabalho de como nós estamos dedicando um tempo para nós, para a nossa vida, para o nosso conhecimento, para aquilo que vai nos trazer um benefício. E esse benefício não é mais ou menos. É aquela condição que a pessoa vai ter quando ela precisar. Porque na matéria grosseira, nós relacionamos com todos, então nós perdemos aquela sensibilidade de ver se aquele com quem nós relacionamos está de acordo com os ensinos. Em épocas anteriores, as crianças ficavam mais na rua. Não tinham problema de ficar na rua porque apresentavam uma segurança. Mas os pais já conheciam todas as crianças e como a criança tinha uma índole. Então, muitas vezes, determinada criança recebia uma orientação para não conviver com aquele com aquele outro. Quer dizer que aquela referência que tem nos ensinos que fala assim: diga-me com quem andas, que direi quem és. Então, aqueles pais que tinham um equilíbrio, que tinham uma maneira coerente, percebiam o comportamento de determinada criança e orientavam os seus para não ficar nas proximidades desse. Porque nós sabemos que quando uma pessoa já não se encontra mais com vontade de voltar para a luz, que perdeu todas as referências, ela tem uma maneira de ser que não considera o seu semelhante. Isso é uma condição física, é uma condição verdadeira. É isso que nós precisaríamos de entender. A separação do lobo das ovelhas. Então, não precisamos de correr atrás das pessoas para falar da palavra, mas precisamos de ter um conhecimento da palavra para responder quando surgir uma pergunta de uma maneira coerente e a maneira que nós temos que ter para elucidar aquele que fez a pergunta. Quer dizer que dentro daquele ainda tem instantes de lucidez que ele poderá ainda voltar para a pátria do Espírito. Então, esses fios que nós construímos por ter tido aqueles pais e que nós construímos e continuamos a construir e que depois tivemos aqueles filhos com as mesmas tendências. Então, as ligações. Então, tem um ensino bem importante que nos ensina que precisamos de respeitar o pai e a mãe. Mas também tem uma outra partida aí, que é o pai e a mãe facilitando a vida dos filhos, possibilitando, então, que fique mais fácil respeitá-los, com costumes, com maneira de apresentarem, quer dizer que essa referência. Então, é um trabalho muito difícil respeitar um pai, respeitar uma mãe, que tem costumes que prejudicam a saúde e tem outros costumes também. Quer dizer que, para esse filho tornar-se melhor, ele não pode esquecer que ele é a constituição desses.
Então ele tem que fazer muito esforço de ter um aprofundamento nos ensinos, de ir observando que somente com o conhecimento da palavra ele vai ficar seguro na sua vida. É aquela referência bem importante. Não precisamos de conhecer aquele que trouxe a palavra, mas espiritualmente estaremos ligados a ele, que é aquela condição que as pessoas, uma ou outra, verbaliza assim, que precisa de auxílio, que está precisando de ter uma sabedoria. Quer dizer que essa ligação existe. E fica bem fácil assim de observarmos que esse auxílio sempre existiu. Numa pequena escala, aquele garoto em formação, o conhecimento escolar, as limitações que ele está tendo para assimilar aquelas informações. Determinado dia ele acorda de manhã de uma maneira que agora aquelas informações estão claras dentro dele. Quer dizer que ele recebeu um auxílio, ele recebeu uma maneira que ele precisava para aquilo que ele necessitava. E tem muitas outras informações bem importantes assim, dos profissionais. Então, para ter uma nova maneira de trabalhar, uma nova maneira de ter um conhecimento melhor, aquele profissional ficou pensando nessa maneira que ele precisaria de ter. Então, na sequência, ele passou a ter aquelas informações. Quer dizer que os auxílios sempre vão apresentar para aqueles que se encontram numa maneira de dedicação com a palavra. Num período, aqueles que sempre colaboraram com outros, auxiliando de muitas maneiras, num período seguinte, mesmo que ele quisesse, ele agora não pode auxiliar. Entraremos numa fase de cada um por si. É isso que nós precisaríamos de entender, porque essa fala que nós achamos que temos um tempo pela frente, tínhamos. Os ensinos de Jesus têm 2000 anos. Moisés trouxe os 10 mandamentos aproximadamente há 3.500 anos. Então agora está naquela condição de conclusão de fase, conclusão de período. E nós vemos assim, que mesmo João Batista, na época de Jesus, ele calou. Ele não disse mais nada. Jesus também não disse mais nada. Quer dizer que os ensinos que foram trazidos, agora é o próprio que tem que fazer esforço para ele. Quem não quiser conhecer a minha palavra, esse não hei de conhecer na hora de seu sofrimento. É uma condição bem simples. É isso que nós precisaríamos de ter dentro de nós. O esforço. E esse esforço não é mais ou menos. Porque nós sabemos que nós precisamos do nosso corpo de matéria grosseira. E esse corpo tem uma irradiação. Nós vemos assim que aquela criança tem uma habilidade no trabalho que ela faz, apresenta uma dedicação, apresenta um zelo nos trabalhos escolares e outro não tem tanto zelo assim e também não tem tanta dedicação. Quer dizer que essa é uma condição externa que nós conhecemos, mas a condição interna, essa é física também. Porque para aquele que está passando pela situação, para ele é verdadeiro aquilo que está acontecendo. Então, na nossa vida, nós tínhamos que lembrar assim, não tem uma separação do aquém nem do além. Porque quando a pessoa dorme, ela então vai para o além. E é bem interessante, porque ela traz lembranças da ida dela, dos sonhos que ela teve. E esses sonhos pode ser agradável e também pode não ser agradável,
Mas para aquele que teve a vivência, aquela vivência é verdadeira. Quer dizer que nós, durante o nosso período diurno, de dia, então nós achamos assim que tem uma separação. Mas se a pessoa, no próprio dia dela, se ela tem, no período do almoço, um pequeno período para o seu descanso, fica bem fácil assim da gente observar que ela tem um tipo de sonho que ela ficou feliz. E muitas vezes nós vemos isso com a criança. A criança apresenta fala, a criança apresenta um sorriso e ela apresenta também um descontentamento. Aquela criança somos nós hoje. Então, a palavra é uma coisa bem sagrada. E nós avaliamos também as pessoas, o jeito que ela verbaliza, o jeito que ela comunica. E se ela é muito descuidada na sua comunicação, dependendo do ambiente em que ela se encontra, ela é repreendida. Quer dizer que nós tínhamos que fazer esse trabalho de ir verificando que quando usamos corretamente a palavra, também desenvolvemos no nosso semelhante uma confiabilidade. Então, aquele que quer apresentar uma confiabilidade para o seu próximo, ele então tem que usar da palavra de maneira adequada. Então, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e a nossa fala tem que ser de acordo. Outra coisa bem importante assim que nós precisaríamos de entender, quer dizer que o outro, porque se nós não dedicamos o tempo para a palavra, porque valorizamos o outro pode ser os filhos, pode ser o marido, pode ser a mulher, pode ser o trabalho, pode ser o lazer, pode ser a vaidade. Numa fase da vida, nós vemos assim, os jovens, num período de mudança de hormônio, muitas vezes fica muito tempo diante do espelho. Quer dizer que ele está construindo uma nova personalidade, independente dele ter consciência desse procedimento, ele procede assim, construindo uma nova maneira de ser. Mas tínhamos que fazer esse trabalho também para dentro de nós, de nos fortalecermos e de nos tornarmos seguros com aquilo que nós precisamos para nós. Porque a palavra é assim, é o que eu preciso. E nós já temos muitas referências de quando falta material para o espírito, a pessoa muitas vezes precisa de entorpecer. Mas quando a pessoa entorpece, ela esquece de uma coisa bem simples, bem importante, que a única coisa que pode nos auxiliar durante a nossa existência é a lucidez, é o discernimento. Então, em nenhuma época nós podemos entorpecer. Em nenhuma época nós não podíamos ceder material para o alimento que nós ingerimos. Quer dizer que o alimento que nós ingerimos, nós ainda temos que ceder propriedade para que seja feito o metabolismo orgânico. Quer dizer que está faltando dentro de nós muitas coisas para a nossa vida interna, para nosso amadurecimento, nos esforçarmos para compreender direito os ensinos. E é um esforço, é a vida toda, porque se nós queremos nos tornarmos melhores em relação aos nossos ascendentes, então aquela condição bem importante da percepção, da intuição, de estar vendo aquilo que nós precisamos para nós. Porque toda uma melhora que uma pessoa vem apresentar é para ela mesma, porque ela torna-se agradável onde ela vier a encontrar-se. Porque com aqueles com quem ela está relacionando, ficam felizes em vê-la, em relacionar com ela. Fica fácil assim de compreendermos. Quem não se esforça para compreender direito a palavra, esse torna-se culpado. E é bem interessante porque não tem como auxiliar em nenhuma época aquele que não quer ter uma qualificação interna.
Estuda o livro Na Luz da Verdade